Graça e paz, meus amados irmãos, boa noite. Eu convido você a pegar sua Bíblia. Se você está sem Bíblia, é só olhar para o telão. Nós vamos ler Filipenses capítulo 4, versículo 13. É um versículo muito conhecido, mas o Senhor tem me dado alguns ensinamentos novos dentro dessa palavra. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Os irmãos podem assentar. Há uma outra tradução que diz assim: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Queridos, essa semana, na segunda-feira de manhã, ao acordar, eu tenho 2 quadros brancos lá no meu quarto. Um quadro maior, onde eu faço minhas estratégias, meus estudos, meus trabalhos, e um quadro menor, algumas anotações. E nesse quadro menor, eu escrevi, bem grande, Filipenses 4,13, nessa versão aqui. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Até então eu não tinha em mente que eu seria o pregador. Eu havia convidado uma outra pessoa para pregar. E essa pessoa falou: não, pastor, pode pregar, eu fico para uma outra vez. Então eu peguei, falei: e agora, Senhor, qual mensagem que eu devo ministrar? E quando eu entro no meu quarto, eu olho para aquele versículo, Deus fala comigo assim: já te dei a mensagem desde segunda. E todos nós, irmãos, passamos lutas. Estamos vivendo dias difíceis. E nós sabemos aqui que esse versículo, Paulo está falando de algo muito sério. Paulo está falando para o povo de Filipos, no momento que ele está passando por grande dificuldade. O tema dessa mensagem é fortalecidos em Cristo para a batalha espiritual. Queridos, todos nós diariamente enfrentamos uma batalha espiritual. Isso é inegável. Satanás, ele tem ódio de cada um de nós. Desde o momento que ele viu que Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, Satanás então passa a odiar o homem. E como Satanás percebeu que de toda criatura de Deus, o homem foi algo que Deus falou: vejo que é muito bom o que eu criei. Satanás então enciumou mais ainda pela nossa criação. Nós estamos num culto de batalha espiritual. Mas a batalha espiritual, ela não acontece somente quando nós estamos nesse culto. A batalha espiritual acontece aonde quer que nós estejamos. E o maior campo de batalha espiritual é a nossa mente. E com tantas frustrações, decepções que muitos têm vivido nos últimos dias, a batalha espiritual aumenta mais. Sempre que Satanás percebe que existe um homem, existe uma mulher, que estão vivendo desesperado, ansiosos, com medo, com insegurança, a batalha espiritual aumenta mais e mais sobre essas vidas. Esta é uma realidade.
Então, diariamente, nós temos batalhas espirituais. E vivemos em um mundo onde as lutas são reais. E muitas vezes nós nos sentimos fracos e desanimados. A pastora Rosa, ela disse aqui no domingo, algo que muitos de nós, ao pregar aqui, também já disse. Tem hora que dá vontade de desistir, de chutar o balde, porque tem dias que são maus. E Paulo fala que há dias que são maus. Então nós percebemos aqui que a batalha espiritual que o diabo trava contra nós tem como objetivo gerar fraqueza em nossas vidas e também trazer o desânimo. Mas a palavra de Deus, ela nos garante que nós podemos superar todas as dificuldades através do poder de Cristo. A palavra de Deus nos garante que nós podemos vencer todos os desafios através do poder da palavra de Deus. Amém? Hoje, fazendo uma visita a uma família, eu perguntei para aquele casal: o senhor crê que realmente a Bíblia é a verdade? Sim, pastor. Todos nós que estamos aqui sabemos que tudo que está escrito nesse livro chamado Bíblia, Sagradas Escrituras, é a verdade. Amém? Mas a questão é, não basta eu saber que aqui está a verdade de Deus. A questão é, será que essa verdade eu estou vivendo? Eu estou aplicando essa verdade no meu dia a dia? Talvez você pensou assim, o pastor vai repetir uma mensagem sobre Filipenses 4,13. Não, meu irmão. A única coisa que repete aqui é o versículo. Mas Deus me deu essa semana para falar ontem. Foi ontem à tarde. E quando foi anoitecendo, eu acabei de digitar a mensagem, sentei lá no sofá e fiquei ouvindo vários louvores de adoração. Porque essa mensagem está borbulhando, está fervendo dentro do meu coração. Porque é uma mensagem que tem a ver com tudo da nossa vida. Todos, de uma criança ao mais adulto, principalmente os adultos, todos enfrentam lutas, todos enfrentam dificuldades. E quando você olha para o versículo 12, Paulo começa então a explicar o que ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. No versículo 12, Paulo fala assim: sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Quando Deus me falou, leia de novo o versículo 12 e olha para o quadro da Nova Tradução, que a tradução chama Linguagem Atualizada, onde a Bíblia fala, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Queridos, Paulo está falando da sua intimidade com Deus. Paulo está falando
da importância de você ter interação com a palavra. A primeira coisa que Paulo nos ensina, que nós devemos ter o reconhecimento da nossa força em Cristo. A nossa força não está baseada no nosso braço. A nossa força não está baseada na nossa capacitação, no nosso QI. A nossa força está baseada no poder de Cristo. É isso que Paulo começa a nos ensinar quando ele fala no versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo, ao escrever aos Filipenses, passando por dificuldades, mas ele sabia onde encontrar força. A pergunta é: na sua luta, na sua dificuldade, você sabe onde encontrar força? Olha que interessante sobre Paulo. Paulo nos ensina que nossas limitações não são obstáculos. Nossas limitações não são obstáculos. O medo não é obstáculo. A fome não é obstáculo. As enfermidades não é obstáculo. O inimigo não é obstáculo. Quando Paulo e Silas estavam dentro da prisão, acorrentado, antes de ir para a prisão acorrentado, quando Paulo e Silas foram capturados, despidos em praça pública, chicoteado em praça pública, pelado, nu. E depois foram presos, acorrentados, os braços esticados, amarrado no tronco, os pés, e ficaram horas e horas naquela posição, todo machucado, ferido, sentindo dor das chicotadas, amarrado. Imagina uma cãibra e você não poder mexer. E ainda, para complicar a situação, soldados ao seu redor. A cadeia, as prisões, o chicote, não foram impedimento para que Paulo continuasse a manter a postura de homem de Deus, de servo de Deus. Eu aprendo com Paulo que todos os obstáculos que se levantam nas nossas vidas são oportunidades para experimentar o poder de Deus. Queridos, começa a olhar um novo ângulo no momento das suas dificuldades, no momento da sua dor. Eu fiquei um pouco com medo, calado, sem falar para ninguém. Depois que eu fiz um certo exame aí. Até que então, eu sei agora que está tudo normal. Não tem nada de descontrolado. E a única coisa que eu pude fazer foi escrever esse versículo no quadro lá de cá do meu quarto. Falei, Senhor, até agora eu não sei, eu tenho a palavra de um médico que ao tocar em mim me fala uma coisa, mas os exames ainda não foram feitos. E ontem foi realizados os outros exames. Está tudo normal,
não tem nada de preocupar. A única coisa que eu fiz foi lembrar de quando eu converti. Pastor, no momento das suas lutas, no momento das suas dificuldades, retroceder jamais. Mas caminhe, vai para os pés de Cristo mais e mais. Então eu escrevi lá, com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Por isso, Deus colocou no meu coração ontem à tarde, agora você já tem a mensagem para você ministrar. Uma mensagem real que começou a ser tratado aqui. Paulo, ele transformou os obstáculos em oportunidade para experimentar o poder de Deus. Eu aprendo aqui que em momentos de fraqueza, nós precisamos nos lembrar, não estamos sozinhos. Em momento da sua fraqueza, você não está sozinho. Eu aprendo aqui que a nossa força e o nosso refúgio vem do Senhor. Eu aprendo aqui que em cada batalha espiritual que enfrentamos, seja contra o medo, contra a ansiedade, contra as tentações, nós podemos chamar a Cristo, porque nele nós encontramos fortalecimento, nele nós encontramos a saída, nele nós encontramos a resposta, nele nós encontramos a cura, nele nós encontramos as portas abertas, porque ele é a vida, ele é o Senhor, ele é o nosso Salvador. Aleluia. A primeira coisa que Paulo me ensina, que nós devemos então reconhecer que a nossa força está em Cristo. A segunda coisa, a importância da dependência de Deus. Então, eu preciso reconhecer que a minha força está no Senhor, e eu preciso reconhecer, eu dependo desse Senhor. Quando Paulo diz, posso todas as coisas, ele não se refere a uma autoconfiança vazia. Paulo refere-se a uma confiança plena no Senhor. É fundamental que a nossa força vem dele e não de nós mesmos. A nossa força vem do Senhor. E eu sou dependente do Senhor. A minha força vem do Senhor. Devemos então buscar diariamente essa dependência através de quê? Não é batalha? Como que eu vou expressar a minha dependência de Deus? Através da oração, através da leitura da palavra, da meditação da palavra e da aplicação da palavra. Não adianta eu saber que aqui é a verdade, se essa verdade aqui não for verdade aqui. Ela vai continuar sendo a verdade, mas ela não será eficiente nem eficaz aqui, se dentro de mim eu não entender que eu dependo do Senhor. Devemos buscar diariamente, através da oração, da leitura da palavra, e outro detalhe, da comunhão uns com os outros. Não adianta apenas orar e ler, mas não ter comunhão, se isolar. Precisamos ter comunhão uns com os outros. Outra coisa que eu aprendo aqui, quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, mais fortalecidos estaremos para combater todos os obstáculos, para vencer todos os desafios.
Em terceiro lugar, a batalha espiritual e o poder do nome de Jesus. Todo mundo conhece, né? Principalmente o Ministério de Intercessão, Efésios 6, 10 a 12. Em Efésios 6, 10 a 12, somos instruídos a nos revestir da armadura de Deus. Sabemos disso. Nossa batalha é vital lembrar que a nossa luta não é contra sangue e nem carne, mas é contra as forças espirituais do mal. Eu preciso ter essa consciência. Eu não posso errar quando se fala de batalha espiritual. Ao enfrentarmos essas batalhas, invocar o nome poderoso de Jesus é essencial. Por quê? Porque Jesus já venceu. No meio da sua batalha, clame a Jesus. Jesus já venceu. E quando lutamos sob a sua autoridade, podemos declarar vitória sobre qualquer situação. Quando você reconhece que a sua força está em Cristo, quando você se torna dependente do Senhor, quando você reconhece que o maior nome, o nome mais poderoso é o nome de Jesus, com certeza você pode então declarar em alta voz, em bom som, com autoridade: Jesus Cristo já venceu, então eu sou mais do que vencedor. Tudo posso naquele que me fortalece. Se formos, nós não vamos ler todos os versículos, por causa do tempo, mas a Bíblia traz 7 coisas que nós podemos. Eu posso todas as coisas. Primeiro, eu posso todas as coisas por causa de Cristo. Estão entendendo, né? Não confundam. Eu posso todas as coisas ao pé da letra, sem ver o versículo 12 e sem ter um relacionamento com o Senhor. Porque senão você vai pensar que você pode sair voando, você pode chegar lá na Praça 7, subir no prédio mais alto, pular. Não é isso não. Nós podemos todas as coisas, ou seja, nós podemos vencer toda situação estando em Cristo Jesus. A Bíblia fala que nós podemos todas as coisas. Só vou citar o endereço através do Espírito Santo, Romanos 15, 13. O papel do Espírito Santo é trazer para nós iluminação, capacitação. O papel do Espírito Santo na nossa vida é transformar a palavra logos em rema dentro de nós. O Espírito Santo é o consolador, é o direcionador. Então, através do Espírito Santo, você pode todas as coisas. Hebreus 11, 6. Podemos todas as coisas pela fé. Semana passada, olhando no Facebook, apareceu a Marcela de Barão de Cocais com uma das suas filhas. Falei: aqui, Rosa, essa é a Marcela, que não podia engravidar. E tem umas fotos no Facebook lá dela, ela, mas os 3 filhos dela. Queridos, o que é impossível para Deus? Nada. Pela fé, nós podemos todas as coisas. Podemos todas as coisas pelo amor de Cristo. 2 Coríntios 5,14.
Por causa do amor de Cristo, nós podemos todas as coisas. Nós podemos vencer o mal, nós podemos vencer a Satanás, nós podemos vencer as tentações, nós podemos ser mais do que vencedores por causa do amor de Cristo. Nós podemos todas as coisas pela oração. Filipenses 4, 6 a 7. Esse aqui eu vou ler por vocês aqui, já estou em Filipenses. Diz assim a palavra, Filipenses 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Podemos todas as coisas pelas promessas. 2 Coríntios 1:20. Podemos todas as coisas pela esperança viva. 2 Tessalonicenses 2:16. Nós temos vários versículos da Bíblia que comprova que nós podemos todas as coisas. Nós podemos vencer, seja qual for a situação. Mas você precisa fazer com que essa verdade seja uma verdade dentro de você. E para isso você tem que ter oração, leitura da Bíblia e comunhão com os irmãos. Eu creio que ninguém vai sair daqui da mesma forma como você entrou depois dessa palavra. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Não importa quão intensas sejam as lutas que enfrentamos. Não importa. Não importa qual é o tamanho da sua luta, qual é o nível da sua luta, qual é o grau da sua luta. O que importa é o tamanho do nosso Deus. Temos um Deus poderoso ao nosso lado. Que nós possamos permanecer firmes na fé. Confiança na força que vem de Cristo. E prontos para lutar com coragem e determinação. Este é o Deus que nós servimos. Um Deus que capacita, cura, liberta, salva, traz resposta, abre porta, fecha porta, muda situações. Em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores, queridos irmãos. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Coloque a tua fé em ação. Coloque a tua vida na presença do Pai. Que o Senhor Jesus possa cada dia acrescentar à tua vida tudo aquilo que você necessita de uma forma especial. Amém?